aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula prática de inteligência artificial. Nessa aula, nós vamos tratar de um assunto bem interessante que está muito em alta, que é a mineração de dados. O que são a mineração de dados, né? No caso, hoje em dia a gente gera muito dado, seja na internet, seja através de outros tipos de aplicativos. E esses dados, então, eles devem ser o quê? Minerados para a gente encontrar tendências, encontrar padrões. Como assim, professora? Pense você no teu dia a dia na internet. Você acaba olhando um produto numa loja, um produto na outra, e muitas vezes esses seus dados, eles são coletados para gerar informações sobre você. Vamos supor que quando você vai a um e-commerce, né? E para comprar uma camiseta, por exemplo, você acaba também comprando uma calça. Então, sempre que você for entrar nesses tipos de site, o que vai acontecer? Vai ter um padrão já estabelecido. Portanto, muitas vezes você vê ali que você comprou uma camiseta e logo aparece embaixo também sugestões de outros tipos de compras. Por quê? Porque a mineração de dados, então, traz isso pra gente, tá? É importante dizer que a mineração de dados hoje é essencial. Por quê? Porque a gente produz muitos dados, a gente precisa filtrar esses dados. Então, você vai ver na aula de hoje que alguns métodos vão gerar padrões. Então, como eu disse, por proximidade, né? Se você compra uma camiseta, você também pode vir a comprar uma calça. Temos também alguns tipos de métodos que vão nos ajudar a fazer funcionalidades. Vamos supor que você quer descobrir o preço de algo. Então, através de dados, você consegue estimar aquele preço. Então, ela também tem essa funcionalidade de nos ajudar a encontrar tipos de padrões. E também podemos fazer tipos de decisões. A mineração de dados também vai nos ajudar a encontrar padrões para determinados tipos de dados, tá? Então, é uma aula bem interessante, bem atual, que a gente vai utilizar uma ferramenta para fazer essa mineração de dados, tá? Agora a gente vai, então, ao quadro, porque a gente vai começar a ver qual é a nossa ferramenta que nós vamos utilizar hoje. Essa ferramenta, então, ela é o ECA, é uma ferramenta gratuita, no qual ela ajuda a gente a fazer a mineração de dados. Mas não é só isso, tá? Ela também ajuda no aprendizado de máquinas, na mineração de dados e também com a entrada de dados. E o que a gente vai fazer, então? Essa parte do ECA, além da mineração de dados, nós podemos fazer também as nossas redes neurais, que é um assunto que nós vamos tratar mais adiante. Mas hoje nós vamos acabar nos atentando somente à mineração de dados. E como que a gente entra com dados no ECA? É a partir de um arquivo chamado .arf, tá? Não é um arquivo comum, então eu vou te ensinar como criar este arquivo. Ele tem algumas restrições, alguns tipos de grafia que você deve tomar cuidado, mas você vai ver que ele é muito simples. Então, para que a gente consiga fazer a mineração de dados, nós precisamos desses dados nesse tipo de entrada. Ela aceita também outros tipos, como CVS, que é possível gerar a partir de um Excel, mas comumente nós utilizamos o ARF, tá? Esse é o símbolo do nosso programa, o programa ECA. Reparem que o ECA ele foi criado na Austrália, tá? E ele tem esse nome por causa desse pássaro. Então, por isso que ele tem esse nome curioso. Aqui, então, continuando nos slides, nós temos alguns tipos de algoritmos. Nós temos os tipos de classificação, é um dos tipos que nós veremos hoje. E esse tipo de classificação nós temos como possibilidades a árvore de decisão. O que é a árvore de decisão? Ela vai montar, então, uma árvore, igual a gente está acostumada, aquela árvore binária, que nos vai dar ramos, que nos vão dar caminhos para a gente encontrar algo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai classificar os nossos dados e nos dar caminhos para encontrar determinadas respostas. Temos também a predição numérica. No caso, nós temos a regressão linear como a principal delas, tá? O que é a regressão linear? Esse tipo de regressão, né, ele vai fazer o quê? Ele vai encontrar um padrão, geralmente em função, tá? Então, vamos supor que você quer descobrir o preço do teu carro. Você pega lá uma lista de dados de como foram vendidos os carros, quais são as características que dão valor àquele carro, aplica na regressão linear e ali você vai saber uma função que você vai poder calcular não somente o preço de um único carro, mas como o preço de vários modelos, tá? O agrupamento, ele tem essa característica porque nós dividimos nossos dados em grupos e assim a gente consegue determinar, então,
características, tendências. E a mais utilizadas a gente chama de simple commands, tá? Que é um tipo de agrupamento. Temos também a parte de associação, que é a priori e a FPG Ground. No caso, a associação, então, ele vai fazer, a partir dos dados, ele vai associar aqueles que temos alguns tipos de características, tá? E vai juntar. Aqui também entra a parte de vizinhos próximos. Então, a associação, a gente também tem os vizinhos próximos, que é um dos nossos algoritmos que nós vamos analisar na aula de hoje, tá? Continuando, então, aqui, nós temos o formato de dados. Como que são esse formato? Como que a gente deve montar o nosso documento para que, então, o nosso ECA possa traduzir e conseguir achar os atributos que nós estamos desejando. No caso aqui, nós temos que ele é formado por esses 3 tipos, tá? A primeira é o relation. Nesse caso, a gente vai só dar um nome ao nosso grupo de dados. Então, se você está querendo achar um grupo de dados de animais, você vai colocar aqui animais, casa, carros. Então, relation é para você dar um nome a esse conjunto de dados. Atributos é todo aquele tipo de dados que você quer relacionar. Então, vamos supor que você está procurando uma casa. Você vai colocar o tamanho da casa, você vai colocar quantos banheiros ela tem, quantos quartos e assim por diante, tá? Então, os atributos, eles são importantes serem não somente declarados corretamente, mas o seu tipo também. Quais tipos a gente pode ter aqui nos atributos? Nós podemos ter tipo numérico, tá? Nós também podemos ter alguns tipos booleanos. Então, a gente tem diversos tipos aqui, mas os mais famosos deles são o numérico, o booleano e também a parte de string, caso você queira declarar ali um nome para aquele tipo de atributo. E por último, nós temos o data, que é os nossos dados, tá? É aqui, então, que a gente vai acontecer toda a mineração que a gente está desejando. Como que a gente faz a distribuição do data? A partir dos atributos. Então, vamos supor que o meu caso tenha 8 atributos. Em cada dado meu, eu também tenho que ter 8 atributos. Se eu tiver menos, o ECA não vai reconhecer. Se eu tiver mais, ele também não vai reconhecer, tá? Então, é importante que a quantidade de atributos que você declarou aqui nesta parte seja a mesma quantidade no que você vai declarar em data. E quantos dados eu posso ter? N, tá? Quanto mais dados a gente tiver, melhor será a nossa mineração de dados. Por quê, professora? Porque quanto mais dados a gente vai ter, o que vai acontecer? A gente vai chegar, então, num conjunto mais bem formado, mais sólido. Se você fizer algum tipo de mineração com 10 dados, vai ser um pouco superficial. Não quer dizer que vai ser uma mineração ruim, mas não vai ter o aprofundamento e a certeza de correção que a gente tem, então, com 1 milhão de dados, por exemplo, tá bem? Então, quanto mais dados, mais bem formados. Agora, então, a gente vai ao meu computador, porque a gente vai compreender, então, como que tá, qual é o nosso site que nós vamos trabalhar, tá? Só passando aqui para o computador. Aqui eu já estou no site do ECA, tá? Esse é o site, então, que você vai fazer o download. Olha aqui o nosso site, então, é o cs.waikato.ac.nz. Então, entrou no site, você vai vir aqui na parte de downloads, tá? De software, vai clicar e ele vai te levar, então, aos tipos de download e você, no caso, vai escolher qual é o melhor para a tua usabilidade, né? No caso, a gente tem para Windows, para macOS e também para plataformas Linux. Então, você vai ter aí uma quantidade vasta de opções, né, para baixar para essas plataformas, então não vai ter o problema de plataforma com o nosso ECA. Importante ser dito, para rodar o ECA, a gente precisa da nossa JVM, então você precisa de uma máquina do Java instalado. Caso você não tenha essa máquina instalada ainda, você pode fazer o download em conjunto, tá? Caso você já tenha, então você pode baixar somente o ECA que ele vai funcionar.
Então, isso é um detalhe bem importante, que às vezes o seu ECA não vai rodar, você não vai conseguir nem fazer a instalação. Por quê? Porque você não tem a máquina Java. Então, tendo a máquina Java, vai ter certeza que o nosso programa vai funcionar corretamente, ok? Vamos ao meu computador novamente. Eu vou mostrar o nosso programa. Então, eu já fiz o download, eu já instalei aqui e eu vou abrir eles com vocês. Repara que ele tem o símbolo do nosso pássaro ali que eu expliquei. E ele vai vir, então, com essa carinha aqui, tá vendo? O que a gente vai utilizar deste programa? Essa parte aqui, ó, o Explorer. Infelizmente, o nosso ECA ele não permite a gente aumentar a letra, tá? Então, eu vou utilizar a lupa aqui para ajudar. Então, vamos entrar aqui no Explorer. Então, essa é a cara do nosso ECA. Eu vou explicar, basicamente, o que nós vamos utilizar dele para que você entenda, então, e depois possa explorar sozinho, tá? Então, quando a gente vai abrir um arquivo, a gente vem em Open File, abre o arquivo, e aqui a gente vai ter todos os atributos, tá vendo? Nessa caixa aqui, que vai mostrar o quê? Que vai mostrar qual é a quantidade de atributos, quais são eles, e selecionando o atributo, nessa parte aqui, ó, mais abaixo, nessa parte que a gente tem em branco aqui, vai aparecer vários gráficos. Então, aqui você já vai ter uma seleção dos seus dados sendo apresentadas, tá bem? Eu vou, antes de abrir um arquivo aqui para a gente ver como ele funciona no ECA, eu vou abrir ele com você, para você ver qual é a estrutura dele primeiro, ok? Então, eu tenho aqui um arquivo, tá? Que ele tá separado conforme eu mostrei no quadro anteriormente. A gente tem a parte Relation, que é o nome que a gente vai dar ao nosso conjunto de dados. Nós temos os atributos, tá? Então, repare que todos esses atributos são do tipo numéricos. Então, aqui eu vou poder atribuir eles somente números, ok? E eu tenho o Data. Repare que, então, eu tenho 6 tipos de atributos e aqui eu também tenho, para cada dado, eu tenho esses 6 atributos demonstrados, tá? Então, repare que, como eu disse anteriormente, aqui eu não tenho muitos dados. Então, neste caso, a minha mineração ele não vai ser tão rica, mas eu já vou conseguir ter uma noção de como que é feita esse tipo de mineração, tá? Então, eu mostrei aqui para vocês o nosso... como que é feito. Eu vou abrir, então, esse arquivo no nosso ECA, tá? Deixa eu fechar aqui. Lembrando que o nosso arquivo, ele tem que ser .arf, A-R-F-F, tá? Como que você vai criar um arquivo ARF? Você pode abrir o seu bloco de notas, tá? No Windows, colocar todo o texto e, em vez de salvar como TXT, você põe .arf. Ele já vai salvar. É bem simples, tá? Não tem complicação. Então, você pode criar ali o teu conjunto de dados num bloco de notas e salvar como ARF, que vai dar certo. Mas não deixe ele salvar como outro tipo, porque ele não vai abrir. Precisa ser .arf, tá bem? Então, vamos voltar ao meu computador, que agora eu vou abrir o nosso arquivo. Então, eu vou vir aqui em Open File, vou procurar onde está o meu arquivo, o ARF, tá? E vou abrir aqui. Vou abrir esse ponto casa, que vai ser nosso primeiro exemplo. Reparem aqui, então, que em atributos eu tenho o tamanho da casa, o tamanho do lote, o quarto, granitos, banheiros e preço de venda. O que são esses nomes, né? São os atributos do meu valor, então, do meu documento. E se eu vim aqui, ó, em Visualize All, eu vou ver todos os tipos de características. Esse até não é muito interessante. Um próximo exemplo que eu vou mostrar, você vai ver que os nossos gráficos aqui são melhores representados, tá? E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai entender esse problema. O que eu vou fazer, então, nesse primeiro exemplo com vocês? Eu vou mostrar como eu vou achar um padrão para venda de casas. Então, pense que você mora em um bairro e você está querendo vender sua casa, mas você não tem a mínima noção de como você vai fazer isso. Então, você vai listar todos os atributos da sua casa. Qual é o tamanho do lote da sua casa? Qual é o tamanho de construção da sua casa? Quantos banheiros ela tem? Quantos quartos ela tem? E no caso, então, você vai juntar todos esses atributos e vai ver com a sua vizinhança quanto que eles venderam a casa deles. Então, assim, você vai conseguir ter o quê? Um conjunto de dados. É isso que a gente vai fazer agora.
Então, eu vou na câmera de documentos agora, tá? Podemos ir ao meu computador. Deixa eu passar aqui para a câmera. A gente vai, então, ver como que estão distribuídos esses dados. Portanto, a gente tem os seguintes atributos, tá? Tamanho, temos também tamanho do lote, quartos, granito, banheiros reformados, tá? E o preço de venda. O que são esses valores? Esses valores são os nossos dados. No caso, a gente pensa que esses valores, eles já aconteceram, tá? Então, um vizinho seu que tinha esse tamanho de casa, com esse lote, com 6 quartos, não tinha granito na casa dele, ele não reformou nenhum banheiro, ele vendeu a casa a este valor. E assim por diante, em cada dado, ok? E o que você quer descobrir? Isso daqui, ó. Então, você tem uma casa que tem 3.198 de tamanho, tá? De metros quadrados. O tamanho do lote é 9.000, mais de 9.000. Você tem 5 quartos, você tem um granito na casa e, no caso, tem também um banheiro reformado. Qual vai ser o valor da sua casa? Então, o que a gente precisa para adivinhar, né? Para adivinhar não, para supor esse preço de casa. No caso, a gente precisa, então, juntar todos os dados que a gente tem consolidados. Então, todos aqueles dados ali que você viu na tabela que estavam consolidados, a gente vai juntar num banco e vai fazer, então, esses atributos virarem a nossa função que a gente quer. E qual tipo de valor que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar, então, um método de regressão. Esse método, então, ele não vai te dar uma resposta única. Ele vai te dar uma função no qual, aplicando valores àqueles atributos, a gente vai conseguir, então, chegar num valor que a gente deseja. Mas antes disso, vamos ao meu computador, tá? Que eu vou fazer, então, eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente o nosso arquivo, ok? Então, eu vou abrir aqui novamente o arquivo de casa, para que vocês conheçam melhor os atributos que nós estamos trabalhando. Então, esse fonte, né, esse ponto .arf que eu fiz, ele está igualzinho à tabela que eu mostrei para você anteriormente. Eu possuo aqui o tamanho da casa, o tamanho do lote, a quantidade de quartos, se tem granito, quantos banheiros eu tenho e também o preço de venda. Repare, então, que todos esses dados também são iguais ao da tabela, ok? Mas o último dado que eu queria saber, que é o preço da minha casa, eu não coloquei aqui. Por quê? Porque não é um dado totalmente consolidado, tá? Eu não tenho valor, então eu não posso colocar aqui porque ele não vai aceitar, ok? Outro detalhe importantíssimo, na parte de regressão eu só aceito atributos numéricos. Se eu quiser colocar um booleano aqui, o nosso ECA nem vai deixar eu fazer esse tipo de regressão, ele nem vai tentar deixar eu fazer esse tipo de mineração de dados, tá? Então, é necessário que todos os nossos dados sejam numéricos, porque senão o ECA não aceita para esse tipo de método, tá? Para outros métodos, você verá hoje ainda que é possível realizar com métodos que não sejam, atributos que não sejam numéricos, tá bem? Mas vamos ao meu computador, então. Então, eu já abri com você o arquivo, só vim em OpenFile, abri o arquivo, ok? E agora eu vou fazer a classificação desses métodos. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, tá vendo que o ECA tem essa barra de funcionalidades? Eu vou clicar em Classify e vou, então, escolher aqui em Choose o meu tipo de método que eu vou utilizar. Qual método que a gente vai utilizar agora? A gente vai utilizar o método de regressão. Então, eu vou vir em Choose aqui e você vai ver que tem vários tipos de métodos, tá? A gente vai escolher um deles. O regressão, ele é o de função, tá? Você vai entrar em Functions aqui e vai encontrar o de regressão, que é qual? Que é o Linear Regression, tá? Se você escolher o outro método que a gente tem aqui, que no caso ele é o Simple Linear Regression, ele vai considerar somente um atributo. E no caso, para este exemplo, nós temos 6. Portanto, não é interessante que você encontre, que você escolha ali outro tipo que não seja o Linear Regression, tá? Aqui, então, a gente fez a utilização, a gente, então, selecionou Linear Regression, tá? E agora a gente tem que nesses testes options, nós temos que escolher uma opção, tá?
Temos 4, Use Training, o Supply Test, o Cross Validation e o Percentage Split. O que cada uma delas diz, tá? No caso da Use Training, a gente vai treinar os nossos dados. Então, a gente vai fazer essa mineração com os dados que a gente tem. A parte de Supply Test, a gente vai, então, testar. Não é o que a gente está querendo. A gente vai até utilizar esse tipo de funcionalidade, tá? Mas não neste exemplo. Nesse exemplo, a gente não tem essa necessidade de testes. O Cross Validation, ele vai fazer alguns grupos, então você determina ou deixa o ECA determinar esses grupos. Para a gente também não é interessante fazer o split, né? Fazer essa divisão dos nossos dados. A gente vai utilizar os dados como um todo, ok? E o percentagem split, a gente vai dar uma porcentagem dos nossos dados para serem validados. A gente quer que todos os nossos dados sejam treinados, que a gente tenha todo esse treinamento com todos. Então, a gente vai usar o Use Training Set, ok? Outro detalhe importante que a gente tem que ver aqui, o que a gente está querendo saber nos nossos dados? O preço de venda, não é mesmo? A gente tem o tamanho da nossa casa, a gente tem a quantidade de banheiros, a gente tem todos os outros atributos preenchidos, só o preço de venda que não. Então, você vai vir aqui, ó, nessa barra, ok? E vai escolher preço de vendas. Reparem que aqui a gente tem todos os outros atributos. E vamos escolher qual? Preço de venda. E agora é só dar um Start que ele vai rodar. Dependendo da quantidade de dados, ele pode demorar um pouco, tá? Mas aqui a gente foi bem rápido. Vamos analisar, então, o nosso arquivo. A gente tem aqui, então, o arquivo, nós temos os nossos 6 atributos, ok? E, por último, aqui nós temos o nosso preço de venda. Reparem, então, o que ele nos gerou? Ele nos gerou uma função, ok? Ele não gerou qual vai ser o valor direto, ele não gerou um valor único, ele gerou uma função. Reparem que essa função, então, ela vai listar quais atributos? O tamanho da casa, o tamanho do lote, quartos e banheiro. O que isso significa para a gente, então? Significa que se tem ou não granito na casa, não agrega valor para este modelo, tá? Então, o que o ECA fez? Ele pegou todos aqueles dados, lembre-se, não eram muitos dados, então pode haver ali um erro ou outro, tá? De aproximação, mas com aqueles dados que ele tinha, ele fez a mineração e encontrou o quê? Padrões. E neste padrão, então, nós vimos que o que interessa, basicamente, é o tamanho da casa, a quantidade de quartos, o tamanho do lote e também os banheiros, tá? Então, foi assim que o ECA encontrou os padrões. Então, neste caso, granito não tem importância. Então, se eu fosse vender minha casa tivesse granito, eu não consideraria isso, tá bem? Mas vamos voltar ao meu computador, então. A gente tem, então, essa funcionalidade. O que quer dizer pra gente? Quer dizer que se um dia você precisar fazer a nossa conta, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esses valores aqui. Deixa eu achar a folha da conta, eu já trouxe pronta, tá? Porque são valores bem grandes. Reparem, então, que o valor da nossa casa, a gente vai calcular como? Dessa seguinte maneira, que foi apresentado no nosso ECA, ok? Portanto, aqui a gente tem esse valor de menos 26 mil relacionado ao tamanho da casa, 7 mil tamanho do lote, assim por diante. Reparem também que a gente tem um valor negativo. O que é esse valor negativo? Esse valor negativo, ele coloca para balancear conforme os valores da casa anteriormente. Portanto, nós temos que, ao final, o valor da nossa casa seria de 219 mil, tá? Então, esse seria o valor da nossa casa. Vamos comparar com a tabela aqui, tá? Só para a gente ver se ele chegou um pouco aproximado. Reparem que a nossa casa tem quase 3.200 metros. Vamos achar uma casa com mais ou menos a mesma metragem. A gente tem a segunda aqui. Reparem, então, que o tamanho do lote desta casa é um pouco maior. A gente possui a mesma quantidade de quartos. O granito não vale, então a gente não tem nem que comparar, tá? Banheiros reformados, eu tenho um e a outra pessoa também tem um. Então, a gente tem que... Os parâmetros são bem parecidos. Quanto que deu minha casa? Deu aproximadamente 219, não é? Aqui, então, nessa casa, a gente tem um valor de 224 mil. É aproximado? É. Se você for ver bem, aquela casa, ela possui uma metragem maior e um tamanho de lote também maior. Logo, o seu valor será
vai ser um valor mais caro, né? Portanto, a gente tem essa consideração. Outra coisa que a gente pôde ver também, que foi um caso bem curioso, é a questão da gente ter o tamanho da casa com valor negativo. Por que isso? Porque o tamanho da casa não é uma variável independente, é uma variável dependente. Como assim? Pensa só, se sua casa tem 2 quartos, ela provavelmente vai ser menor do que uma casa que tem 20 quartos, não é mesmo? Então, a quantidade de quartos influencia muito no tamanho da casa. Por isso que essa regra coloca um menos ali no tamanho da casa, tá? Uma coisa que a gente vai fazer agora é fazer esse tipo de especificação com o tamanho da casa, sem esse atributo tamanho da casa, para ver se a gente modifica alguma coisa no nosso valor final. Vamos então ao meu computador? Agora aqui eu vou passar o computador e a gente vai analisar então se o tamanho da casa vai influenciar no valor. Será que se eu tirar essa variável, a gente consegue que a nossa casa fique com um valor maior ou menor? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em pré-processo, ok? E vai vir em atributos, tá vendo? Que a gente tem todos os atributos listados. E eu vou selecionar o tamanho da casa e vou removê-lo. Remove. Então, reparem aqui que eu só tenho como atributos o tamanho do lote, os quartos, o granitos, o banheiro e o preço de venda. Então, eu vou fazer o quê? Vou rodar novamente esse tipo, a nossa funcionalidade de regressão. Vou dar um start aqui. Olha a nossa função agora. Reparem que a nossa função, ela tem tamanho de lote, multiplicado por 7.000, quartos e banheiros. O que a gente pode reparar? Que mudou um pouco a função, mas a gente tem valores não tão longe do que a gente tinha anteriormente. Então, indo agora novamente à câmera de documentos, a gente vai fazer o quê? Eu vou comparar com você o valor que a gente tinha anteriormente. Então, eu tinha esse valor aqui com a variável casa, ok? O nosso próximo valor, que já foi calculado, será este daqui, ó. Reparem que agora no valor da nossa casa, a gente tem somente o tamanho do lote, os quartos e o banheiro, tá? Fazendo o cálculo, a gente tem que esse valor caiu, tá vendo? Ele foi para 217.000, enquanto a gente tinha uma casa no valor de 219, tá? O que isso quer nos dizer? Isso nos implica, então, que tem 2 fatores que influenciam no na nossa questão ali, tá? Que é o fator de ou ter poucos dados, então, se a gente tivesse 1.000 dados, será que talvez o tamanho da casa mudaria? Pode ser que sim, tá? Mas o que pode nos dizer mais sobre isso é a questão dos nossos dados não serem independentes. Como eu disse, o tamanho da casa é dependente da quantidade de banheiros, da quantidade de quartos, e isso, então, nos mostra que é importante ter variáveis independentes para que a gente não tenha um erro desse tipo, tá? Mas a gente viu que mesmo com esse valor negativo para o tamanho da casa, não influenciou muito. Por quê? Porque o valor ficou bem próximo ali de uma casa semelhante à que a gente estava comparando, tá bem? Agora a gente vai fazer um outro tipo de análise. Nós vamos fazer a classificação. O que é esse método de classificação? O método de classificação é aquele tipo que a gente vai, então, analisar o nosso problema e ao invés de ter como saída uma função, nós vamos ter como saída um caminho. Como assim, professora? Vamos supor que você quer diferenciar alguns tipos de animais. Se você sabe que aquele animal tem pena, você vai classificá-lo como ave diretamente, não é mesmo? Então, a gente vai criar uns caminhos para a gente saber, então, alguns tipos de questões. Então, vamos ao meu computador agora. Passar aqui para o computador, e a gente vai fazer esse tipo de funcionalidade. Agora eu vou aqui fechar os meus a minha funcionalidade da casa, já que a gente já não vai usar mais, tá? A gente vai deletar aqui só para ficar mais claro. E vai vir para esse processo e eu vou abrir outro tipo de documento. Qual documento que eu vou abrir? Esse daqui, esse que é o do nosso exercício, tá? Esse exercício, então, tá lá para vocês, que é o exercício que foi proposto na aula. Ele é maior, tá? Ele tem bem mais atributos e bem mais também dados. Quais são os atributos dele? A gente vai, então, tentar classificar os animais. Aqui, então, eu tenho todos os animais listados, tá? Somente para ficar um pouco mais claro, eu traduzi
o nosso conjunto de dados original está em inglês, mas aqui eu traduzi para ficar mais fácil a visualização. Então, repare que eu tenho todo tipo de animal, desde animal mamífero, ave, também invertebrados, entre outros, ok? E a gente tem atributos. Quais são eles? Pelos, penas, ovos, leite, ar, aquático, predador, dentes, espinha dorsal, se ele respira, se é venenoso, se tem barbatana, se tem pernas, tá? Rabo, se é doméstico, se é menor do que um tamanho de um gato e o tipo dele. E reparem, então, que eu tenho 101 instâncias, tá? Então, eu tenho essas instâncias todas declaradas com as suas características, tá? Eu vou pegar um aqui para ficar mais fácil, o peixe-gato. Então, o que é o falso dele? Então, ele tem pelos? Não. Ele vai ter penas? Não. E assim por diante. Lembrando que os dados devem ser declarados corretamente. Não adianta declarar um peixe com penas, com pelos, mamífero, vai dar errado a nossa classificação de dados. Então, para que a mineração de dados seja correta, a gente tem que classificar, então, os nossos atributos corretamente com os nossos dados. Se você fizer o inverso, obviamente você não vai ter um resultado realístico, né? Você vai ter um resultado ali meio quebrado. Então, basicamente, esse é o nosso exercício. Nós vamos aplicar em 2 algoritmos, tá? A gente vai aplicar ele na parte tanto de árvores, né? Que é a parte de classificação, que eu vou mostrar agora, que é o que está pedindo no nosso exercício. E ao invés de usar o Naval Bayes, que não é tão interessante para esse caso, a gente vai utilizar um outro tipo de método, que vai ser o método de clusters, tá? Que é a clusterização. Mas vamos agora ao meu computador para a gente voltar aqui. Então, você viu como está montado o ARF, tá? Esse ARF está lá para você baixar, ele já está pronto. Com todas essas instâncias, ó, reparem que a gente tem bastante animais aqui listados, tá bem? Vou fechar aqui e a gente vai abrir ele no ECA. Então, o meu ECA já está aberto aqui. Eu vou vir em Open Files e vou caçar aqui, ele está como Zou. Tá? Então, vamos dar uma analisada nesse tipo nos nossos atributos. Então, a gente tem animal, pelo, penas, todos esses tipos de atributos, reparem que são 18 tipos, tá? E aqui que fica mais interessante, tá vendo que a gente tem como que são montados os nossos atributos? A gente vai em Visual Wall aqui e aparece vários tipos de gráficos que nos ajudam, então, a ter uma característica deles, ó, doméstico. Somente 13% dos nossos bichos listados ali, eles são domésticos, tá? E venenosos, somente 8 dos nossos animais são venenosos. E cada cor é um atributo. Então, os venenosos, por exemplo, não possuem penas e por aí diante, tá? Então, aqui cada um tem uma cor, que daí é só você colocar o mouse em cima que ele vai falar, ó, tá vendo? Azul são mamíferos, 19 são aves e assim por diante. E ele vai mostrar, então, vários tipos de gráficos que nos ajudam também a já ter uma noção do que são, né? De como estão divididos os nossos atributos. Porque aqui a gente está trabalhando somente com 100. Mas em sistemas especialistas, a gente pode trabalhar com mais de milhões de dados, tá? Pense só você que a gente está querendo criar um sistema no qual a gente pode identificar se aquele tumor é maligno ou benigno. Então, a gente precisa de muitos dados para que a gente não tenha quase 0% de erro, tá? Então, é importante a quantidade de dados para que a gente tenha uma aproximação melhor. Aqui, como é mais didático, para que você aprenda a utilizar uma ferramenta, a gente acaba dispondo de um pouco dessa segurança da quantidade de dados, mas é mais para didática, tá? Mas se um dia você precisar fazer essa mineração, pode ter certeza que você vai mexer com milhões de dados, tá bem? Vamos voltar então ao meu computador para que a gente olhe aqui. Então, a gente já viu como que está classificado aqui, depois com mais calma você analise todos os nossos atributos e a quantidade de cada tipo que se relacionam, tá? Então, vou fechar aqui e no caso a gente tem então as nossas atributos aqui. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai tratar da classificação. A classificação é, então, um método de árvore, tá? Eu vou vir aqui na minha parte de Classify e ao invés de escolher a parte de Functions aqui, que é a parte onde está a Linear Regression, a gente vai utilizar a parte de Trees. Mas antes disso, reparem aqui, tá vendo que a Linear Regression nem está
mais apta a ser utilizada nesse exemplo? Por quê? Porque no caso a gente precisa de atributos numéricos. E neste caso a gente possui outros tipos de atributos, né? Não são somente numéricos. Logo, ela não vai estar nem apta a ser utilizada, ok? Agora, então, eu vou lá em Trees, ok? E vou abrir essa aba. E o método de classificação que a gente vai utilizar, que é o mais utilizado, é o J48, tá? O J48, então, é esse exemplo de árvore. Ele não é o exemplo mais com mais segurança que a gente tem. Eu vou até mostrar um aplicado ao mesmo exemplo, que é um pouco mais seguro, mas você vai ver que ele tem uma característica bem interessante. Ele vai nos mostrar visualmente o tipo de animal ali que está sendo classificado. Então, essa parte da visualização é bem interessante. E é legal também a gente aplicar vários tipos de métodos para que você conheça qual é o mais seguro, por que ele é mais seguro também, e às vezes utilizar aquele que melhor se encaixa no seu problema. Então, essa aplicação de vários métodos com o mesmo exemplo, eu acredito que seja bem interessante também para a sua formação, tá bem? Vamos aqui, então, voltar ao exemplo. Eu vou selecionar, então, o J48, tá? E vou fazer o quê? Qual dos tipos de testes que eu vou utilizar? Por enquanto, eu vou usar o Use Training Set. Para esse caso em específico, é interessante que a gente faça um teste depois de treinar ele, tá? Por quê? Porque como a gente está tratando de árvores, de decisões, é interessante a gente aplicar outro tipo de dados a essa mineração que a gente fez inicial, para ver se aquela mineração está correta, tá bem? Então, você vai ver que eu vou fazer com vocês, além, obviamente, do treinamento, da mineração, eu vou pegar e depois eu vou acabar fazendo um teste com esse tipo de dado, tá? Então, você vai ver que ali você vai conseguir, então, determinar mais corretamente o erro que a nossa mineração ali de dados pode ter ou não, ok? Mas vamos aqui ao quadro. Primeiro, então, eu vou fazer a mineração inicial. Para isso, eu uso o Use Training Set, ok? Então, eu vou usar aqui o Use Training Set. Vou vir aqui, vou dar Start, e ele vai me criar, então, esse tipo de característica. Reparem que é uma lista bem grande, né? Esse output deles é bem grande, que ele vai estar validando aqui. E no caso, reparem aqui o que ele deu pra gente, que ele classificou corretamente 98 instâncias, tá? E classificou incorretamente uma. O que isso nos diz? Nos diz que praticamente 99% de segurança que o dado que entrar ali que ele vai classificar corretamente. E 1% de chances ali que ele não vai caracterizar corretamente, ok? Aqui, então, ele deu a matriz de confusão, que é o quê? É onde ele lista a quantidade, então, de tipos que foram encontrados, mas o que eu acho mais interessante desse método, além de, obviamente, saber a quantidade, a porcentagem, né, de classificações corretas, é também a parte visual que ele nos mostra. Como que a gente vai fazer essa parte visual? Você vai vir em cima do método aqui do Result List, ok? Com o seu botão direito e vai encontrar essa funcionalidade aqui, ó. Visualize Tree, tá bem? Encontrou a sua árvore? Eu vou aumentá-la aqui, tá? Eu vou colocar ela para ficar no centro e a gente vai analisar ela. O que ela nos parece? Ela nos parece uma árvore binária que a gente está acostumado mesmo na programação, não é mesmo? Mas você vai ver que cada nó é um tipo de escolha que a gente faz que vai nos levar, então, a um tipo que era o que a gente estava encontrando, tá? O que a gente queria saber dos animais? Nós queríamos saber, a partir de certos atributos, em qual tipo ele se encaixava. Se ele era um réptil, um peixe, um anfíbio, um inseto, tá? E por aí por diante. Então, a gente vem aqui na nossa raiz. Reparem que a nossa raiz já é uma pergunta, né? Já é um questionamento bem sutil, tipo penas. Então, se a gente sabe que o nosso animal tem penas, o que ele vai ser? Ele vai ser uma ave. Daí, se ele não tiver penas, ele é leite, né? Se for true, a gente então sabe que é mamífero. Então, se aquele animal consome leite, né? Então, ele vai ser um mamífero. Se ele é falso, então ele tem uma espinha dorsal. Daí, e assim por diante, até encontrar todos os tipos de características, tá?
Então, aqui a gente tem essa árvore. O que eu falei para vocês no início desse exemplo? Que era importante a gente fazer o treinamento deste tipo de método, tá? Então, quando a gente trabalha com árvores, a gente tem que treiná-las para ver se está correto. E como que a gente faz esse treinamento? Nós pegamos uma seleção de dados, tá? Correspondentes com os mesmos atributos e, obviamente, correspondente com a mesma classe que a gente está analisando. E o que a gente vai fazer, então? Nós vamos submeter novos dados, tá? Para, então, ver se esses dados são classificados corretamente. Então, o treinamento nada mais é do que pegar novos dados e submeter ao que a gente já fez. Então, vamos ao meu computador, que vou mostrar o teste, tá? O treinamento. Deixa eu abrir aqui. Eu até criei, esse arquivo não está disponível, tá? Mas você pode criar o seu aí, ele é bem simples. Então, como você vai fazer? Você vai pegar os atributos, vai colocar novos tipos de animais. Todos esses animais não estavam relacionados nos dados passados, tá? Isso é importante ser falado. Não adianta você testar os dados com animais que já estavam lá. O que acontece? Não vai dar não vai dar pra gente ter uma noção se o nosso método está correto ou não. Então, esses animais que eu listei aqui, eles não estavam na lista passada. Já os atributos são todos os mesmos. E aqui eu fiz, então, alguns tipos, não foram muitos, é só pra gente fazer um teste, pra gente, então, ver se está correto ou não. Eu coloquei todos os atributos corretamente, tá? Eu não menti em nenhuma parte, então, a gente tem tudo isso daqui. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos, então, vir aqui, ó, tá vendo? No nosso ECA. E vamos escolher essa funcionalidade, ó, Supply Test, ok? E aqui em Set, você vai escolher o seu arquivo de testes. Então, eu vou vir aqui e escolher testes 1, ok? Então, a gente vai abrir aqui e dar um close. E aí, você vai dar um Start novamente. Reparem, então, que eu tinha quantos dados, né? Todos os meus dados, então, foram classificados corretamente, ok? Repare que eu tive um 100% de acerto nesse tipo de classificação. Então, aqui na nossa matriz de confusão, nós vemos que 2 daqueles animais eram mamíferos, 2 eram aves, 1 era peixe e 1 era inseto. Invertebrados e répteis, a gente não estava ali listados, mas isso nos mostra, então, que ele listou corretamente, tá bem? Você viu que interessante? A gente fez, então, esse método, a gente conseguiu tirar conclusões deles e, submetendo um novo tipo de dado, a gente consegue, então, ver que eles foram classificados corretamente. Então, esse é um tipo de mineração diferente do que a gente viu a passada, tá? Aqui a gente busca, então, encontrar algum tipo de caminho, né? Busca, a partir de alguns dados, encontrar uma variável ali determinante. E, no caso do outro, não, a gente já tinha uma funcionalidade como saída, ok? Agora, então, a gente vai fazer mais um tipo de teste, que é o de clusters, tá? O que são os clusters? São grupos. Então, a partir de grupos, nós vamos classificar os nossos valores ali. E, no caso, essa quantidade de grupos é determinada por você. Então, é importante a gente ter uma noção de quantos grupos seriam interessantes. Você vai ver que eu vou colocar uma quantidade de grupos muito baixa, uma quantidade maior, você vai ver a diferença no resultado de saída, tá bem? Vamos então ao meu computador para fazer essa listagem. Então, eu vou vir aqui nessa aba, ó, Clusters, tá? Como eu estou mexendo com clusters, então, eu vou vir nessa parte aqui. E vou vir em Choose e escolher qual é o método que a gente vai utilizar. No caso, a gente vai utilizar este daqui, ó, Simple Caminhos, ok? Então, vou selecioná-lo aqui. Do mesmo modo que a gente usava no Classify, a gente também vai utilizar esse método, tá? Use Train Set. Então, a gente vai dar um tipo de Start aqui. Quantos clusters a gente envolveu aqui? Reparem que os números de clusters são 2, tá? Eu esqueci de mostrar antes, mas está aqui o número de clusters. Vamos ver, então, a nossa saída. Nós tivemos, então, como saída essa parte aqui. Tá vendo que ele separou em 2 clusters, aqui, cluster 1 e cluster 2. Os 2 clusters que ele pegou, um foi mamífero e o outro foi ave. Então, ele teve essa funcionalidade. Reparem que o acerto não foi muito bom. A gente teve
41% de acerto e 59% se tratando dos nossos outros tipos, tá? Agora eu vou aumentar nossa quantidade de clusters. Então, para aumentar a quantidade de grupos que a gente vai dividir, você vai clicar em cima do nome do nosso método, tá? E vir aqui em número de clusters e trocar. Eu vou colocar, no caso, 5, tá? Passei de 2 para 5. Ok? E vou dar um Start. Reparem, então, que agora ele separou em 5 clusters, tá? Um deles mamífero, outro ave, 2 peixes e um invertebrado. Daí, o que ele fez aqui, ó? Reparem que quando a gente tinha 2 clusters somente, ele selecionou o ornitorrinco, o porco da terra e o sapo. Só que ele classificou o sapo como ave e não está. Por que isso? Porque como ele separou em poucos grupos, ele não conseguiu ter a visão de outros tipos de animais, né? Então, ele acabou listando o sapo como uma ave. Está errado, obviamente. Mas vamos ao computador para ver se a quantidade de valores, então, fez diferença. Então, reparem aqui que o ornitorrinco ele classificou como mamífero, é verdade, o porco da terra também, a galinha como ave, o sapo como réptil, não tá correto, né? Porque o sapo é um anfíbio, mas você percebe que ele já saiu da galinha e já chegou a algo mais próximo, né? A gente sabe que um réptil é mais próximo de características do que uma ave, tá? Temos que o robalo um peixe e um molúsculo um invertebrado. Então, reparem que de 5 tentativas, ele errou uma só. Então, a gente tem uma característica um pouco melhor, tá? Então, essa parte de treinamento de cluster, ela permite que você faça grupos, então, de dados para determinar padrões a partir desses dados que a gente possui, né? Ele é interessante, tá? Mas ele é um pouco difícil de ser utilizado. Não difícil de ser utilizado no programa, você vê que é simples, mas é importante você, então, ter a noção que você precisa saber corretamente a quantidade de núcleos, né, de grupos, para fazer corretamente. Porque senão a gente tem, então, valores que não condizem com o real. Então, o cluster você vai só utilizar se você quiser separar mesmo os seus dados em grupos, tá bem? As outras, acredito que é mais fácil para quem está iniciando. Agora, a gente vai ver um outro tipo de classificação, tá? Vamos ao meu computador, que é a classificação do vizinho mais próximo. O vizinho mais próximo, ele tem uma característica bem interessante, tá? A gente vai voltar, então, na parte do Classify e eu vou fazer com o mesmo exemplo dos animais. No caso, ele é baseado em distância, então ele adota a ideia de que o objeto que pertence a uma mesma classe possui uma relação de proximidade no espaço de atributos considerados, tá? Você lembra o exemplo que eu dei da calça? Se você compra uma camiseta, você também pode comprar uma calça. Por quê? Porque esses dois atributos estão próximos um do outro. Então, essa classificação é feita pelo vizinho mais próximo. Portanto, se um dia você tiver a necessidade de fazer essa mineração de dados e encontrar dados que são próximos um do outro, como, por exemplo, quem compra um carro também acaba comprando a roda de liga leve dele para fazer o conjunto. Então, todas essas características que são próximas, que a gente quer ver a proximidade dos dados, a gente utiliza esse tipo de método, tá? Que é o vizinho mais próximo. O nome já é a gente já consegue deduzir pelo nome o que ele vai fazer, né? Mas então vamos ao quadro que a gente vai fazer essa dedução aqui também. Portanto, eu vou utilizar o mesmo dados, tá? Por isso que eu não entrei com mais nenhum dados no pré-processo. A gente vai utilizar ainda a parte do zoológico. A gente ainda vai fazer essa classificação pelo zoológico. A gente vai ver os animais ainda, a classificação deles. Aqui, então, a gente vai em Choose, tá? E a gente não vai mais utilizar a parte de trees, de árvores. A gente vai vir aqui e vai em Lazy, tá? E a gente vai escolher esse IBK. Esse IBK, então, corresponde ao método de vizinho mais próximo. Novamente, a gente vai usar o Using Train, porque nós vamos testar todos os nossos dados, nós vamos fazer com todos eles, a gente não quer separar ali em porcentagem nem nada, então a gente vai usar o User Train. E a gente vai dar um Start, ok? Dando um Start, então, ele criou até 2, deixa eu apagar um para a gente não se confundir. Tá vendo? Ele criou aqui o Lazy IBK. E qual é o resultado dele? A gente tem, então, que ele classificou corretamente 99% das nossas instâncias, tá? E quantas que ele errou? Nenhuma.
Vamos comparar com a árvore? Eu vou vir, então, aqui em árvores, ok? Reparem, então, que ele classificou 98 corretas e uma incorreta. O que isso nos diz, então? Nos diz que essa parte, que esse método ele é mais confiável, ele nos dá um resultado superior em confiabilidade do que nos daria a parte de zoológico, tá? Então, zoológico não, perdão. A parte do método de árvores. O que a gente pode tirar, então? Que o método de classificação, que é o nosso método que a gente utilizou a árvore, é um método mais simples, tá? Então, ele vai gerar valores de valores corretos, não tão bons igual a parte de vizinho mais próximo. Mas o vizinho mais próximo existe uma complexidade maior. Mas você pode estar pensando assim, professor, eu vou usar o vizinho mais próximo, então. Mas quando a gente está tratando de mineração de dados, como eu disse anteriormente, nós estamos tratando de bilhões, milhões de dados. Então, são muitos dados e muitas vezes essa mineração pode demorar algum tempo. Portanto, dependendo da sua necessidade, dependendo da porcentagem de erro, muitas vezes compensa você partir para um método mais simples, tá? Lembrando que aqui eu estou trabalhando até com bastante dados, no caso 100, tá? Mas não chega nem próximo do que a gente deveria trabalhar numa mineração de dados. Aqui é mais para correção. Lembrando que esses 100 dados também nos geram um erro muito pequeno. Você viu que mesmo nas árvores a gente tem um erro de 1%, é um erro quase que não considerável, né? No entanto, quando a gente trabalha assim com muitos dados, alguns dados podem diferenciar muito do outro, daí pode dar aquela mineração de dados que nos dá um falso positivo. Aí a gente vai ter um erro um pouco maior. Então, depende da quão sólidos são seus dados, também da quantidade deles. Agora eu vou aplicar um exemplo para a gente ver se realmente esses dados se diferenciam bastante no erro, tratando da parte de árvores, tá bem? E tratando também da parte dessa parte de vizinho mais próximo. Eu vou aplicar um exemplo bem interessante que é para a gente ver o tumor, né? Vamos supor que a gente tem um tumor em análise, a gente vai analisar algumas características dele, então a gente vai conseguir mostrar se aquele nosso treinamento, se aquela nossa mineração de dados daria um bom resultado ou não. Então vamos ao meu computador aqui, que eu vou abrir agora o nosso exemplo, tá? Vou entrar aqui. Reparem então que eu vou abrir o nosso ARF tumor aqui, ok? Vou abri-lo aqui para a gente analisar quais são os nossos tipos de atributos que a gente tem para esse tipo de caso. Então, a gente vai analisar a espessura, a uniformidade do tamanho, a uniformidade da forma, a perda de adesão celular, tamanho único celular, núcleo vazio, cromatina, núcleo normal, mitose e a classe. Qual é a classe do nosso tumor, né? Se ele é benigno ou maligno, tá vendo? E aqui no caso, eu tenho então um monte de atributos. Reparem que são bem mais que 100, tá? Então, a gente tem essa quantidade aqui muito grande de atributos, tá? E o que eles são? Eles são, então, relacionados, esses atributos, tirando a classe, no intervalo de 1 a 10. Como assim? Se a uniformidade for boa, então ele vai ser igual a 1. Se a uniformidade não for algo muito uniforme, né, for bem disforme, a gente então classifica como 10. Reparem aqui em dois tipos de dados. Tá vendo que a gente tem então aqui esse dado, então a gente vê que a espessura está bem relacionado se ele é benigno, a espessura, a uniformidade, tá? O tamanho, o núcleo. A gente percebe então que quanto menor o número, mais chance daquele tumor ser benigno, ok? E quanto maior os valores que a gente tem, mais chance então dele ser maligno. Portanto, todos os nossos valores aqui são listados nessa categoria, tá bem? Então, olha só esse dado, vamos só analisar. Perceba que os valores deles são bem altos, chegam próximo a 10, ok? Então, ele é classificado como maligno. Mas, o nosso caso de cima aqui, nem é assim, ele está ali no meio termo e ele é considerado como maligno. Será que talvez esse fator aqui que está como 10, que é o que vai importar pra gente, que é o que a gente vai querer descobrir, é o que a gente vai ver agora, tá? Eu vou, então, fechar o nosso arquivo aqui e vou vir no meu ECA. Eu vou fechar os nossos exemplos, tá? Eu vou dar um delete aqui para a gente limpar, já que a gente vai utilizar outro exemplo para a gente não confundir o que a gente está fazendo. Então, vou vir aqui em pré-processo, ok? Vou abrir o meu arquivo. Vou achar aqui, então, meu arquivo abriu.
Então, reparem que ele novamente listou todos os nossos atributos. Se eu for em Visualize All, eu vou ver todos os tipos, tá? Então, se a cromatina está fraca, se ele é benigno ou maligno, tá? Então, a gente vai fazer todas essas características aqui. Mas, pra gente, nós vamos utilizar, então, 2 métodos de classificação. Eu vou começar com o método de árvores, tá? Que foi o método que a gente começou anteriormente. Então, eu vou achá-lo aqui, o J48. Lembre, então, que a gente tem que estar selecionado o User Training. E o que a gente quer saber? Nós queremos saber a classe dele. Por quê? Porque o que nos interessa é saber se ele é benigno ou maligno. Então, vamos fazer um Start aqui e vamos ver. Reparem, então, que no resultado, a gente tem que 96%, praticamente 97%, são classificados corretamente, ok? E incorretamente, nós temos 3%. Não é muito, tá? Então, a gente tem essa categoria aqui. Reparem, então, que a classificação foi a seguinte. Eu classifiquei 403 corretos, tá? Malignos. E, no caso, eu correlacionei eles como benignos, mas eles eram malignos, tá? E 5% cinco resultados foram classificados como benignos, mas eram malignos. E os outros 226 foram classificados corretamente como malignos, ok? Então, nessa matriz de confusão, a gente consegue fazer essa distinção do que foi classificado certo e a quantidade que foi classificada para determinado atributo e o que foi classificado errado também com essa quantidade, tá? Então, é isso que a gente quer saber. Vamos ver a nossa árvore. Então, você vem em Visualize Tree, vou abri-la aqui, vou fazer Fit Tree Screen para ela aumentar, então. Reparem que tudo começa, então, da uniformidade do tamanho celular. Daí, se for, olha o tamanho aqui relacionado. Se for menor ou igual a 2, a gente já vai analisar a espessura para fazer toda essa classificação. Então, aqui, obviamente, é mais para a gente ter uma visualização do que é, né? Mas a gente consegue reparar, então, que está muito voltado para valores pequenos, a questão de ser maligno ou benigno, tá bem? Mas, aí, como a gente não é da biologia, a gente não vai entender claramente, né, o que são cada atributo, mas é mais para a gente ter uma visualização. E o que eu quero que você entenda nesse exemplo é principalmente a quantidade de classificações corretas e incorretas. Aqui, então, a gente classificou 97% como correto, 3% como correto. Como eu disse no começo da aula, né, nós temos que essa parte de classificação por árvores não é o nosso valor mais real que nós vamos ter. Então, ele vai fazer ali uma mineração de dados boa, mas não é excelente. Por quê? Porque nós temos, então, uma mineração mais simples, tá? E no caso, a gente não tem, então, essa mineração. Na parte de classificação, eu também vou fazer o treinamento deles, tá? Eu vou fazer o treinamento, a gente vai analisar qual é a porcentagem de erro, qual é a porcentagem de cânceres que foram classificados incorretamente, mas depois eu vou fazer um outro método com você também, que é a parte do IBK, que é o vizinho mais próximo. Você vai ver que o vizinho mais próximo vai ter um valor melhor de resultados corretos, tá? Mas vamos ao meu computador aqui para a gente finalizar essa parte do teste, tá? Então, lembrando que toda a classificação eu tenho que fazer um teste. Então, deixa eu abrir aqui o teste para você ver. Eu tenho, então, uma classificação de alguma quantidade, tá? Não é tanta, igual a gente tinha anteriormente, mas é uma quantidade até considerável. Então, o que eu tenho aqui? Todos os atributos, lembrando que os atributos devem ser iguais, tá? E eu tenho, então, uma quantidade boa até de dados que a gente vai postar ali, a gente vai colocar ele para classificação, para a gente ver, então, se a nossa mineração foi feita corretamente ou não. Aqui, então, ele vai dar uma porcentagem do que foi feito correto ou não. Então, a gente vai vir aqui, novamente, e o que a gente usa para fazer o teste? A gente usa esse Supply Test Set, ok? A gente vai entrar com o arquivo e vai, então, vir aqui no teste e vamos abrir, ok? Close. Aí, a gente vai dar o quê? Um Start. Reparem, então, que quando a gente minerou os dados, a gente teve uma taxa de 97% de acerto. Quando a gente fez o teste, a gente conseguiu, então, melhorar essa taxa. Então, a gente viu que a nossa árvore não está tão ruim assim, não está com 97%, ela fez 98%. Vamos olhar a nossa matriz de confusão? Nós temos, então, que
câncer que era benigno e foi classificado como maligno, e não tivemos nenhum que era maligno e foi considerado como benigno. Então, a gente já tem essa classificação bem melhor do que a anterior. A gente está tratando aí com um pouco mais de 50 dados, tá bem? Então, a gente tem essa classificação. Agora, a gente vai ver como que esses dados vão se comportar, tá? Com o nosso vizinho mais próximo. Lembra? A gente vai entrar na nossa pasta Lazy, escolher IBK, ok? Vem aqui, muda. É importante não deixar em Supply Test, porque ele não vai nem conseguir rodar. A gente tem que colocar em User Training Set, já que a gente quer utilizar todos os nossos dados. Vamos vir em Start, ok? Vamos ver a taxa de erro, então. Aqui nós tivemos 99%, mais, né? 99,5% que foram classificados corretamente e aproximadamente ali 0,5% que foi classificado incorretamente. Então, repare que é uma diferença grande quando a gente trata de uma classificação que tem que ser tão correta, né? A gente não pode classificar um câncer como benigno, sendo ele maligno. Então, quanto menor a taxa de erro neste caso, melhor é para o nosso resultado final. Então, vamos ver a nossa matriz de confusão. Reparem, então, que somente 3 que eram benignos foram classificados como malignos e a gente não teve nenhum também. Então, a diferença que eu quero que você repare, tá vendo? Aqui a gente teve mais 99% de acertos, já na parte de TRIZ a gente teve somente 97%, né? A gente pode considerar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente tratou de vários métodos de mineração de dados. A gente viu, então, que essas minerações de dados, elas podem ser para vários tipos, né? Se você quiser achar uma função, se você quer achar um padrão, né? Uma função para determinados tipos numéricos, o que você vai fazer? Você vai utilizar a regressão. Já os outros métodos, a gente pode trabalhar com tipos de dados que não têm atributos somente numéricos. Então, a gente pode utilizar o vizinho mais próximo, que geralmente nos vai dar o melhor resultado. Podemos usar a classificação, que também são as árvores de decisão. Então, nas árvores de decisão, a gente tem aquela parte visual da árvore, então a gente consegue ver, tomando partido do atributo, né, tomando aquele valor do atributo em qual classe a gente vai chegar, em qual tipo a gente vai chegar, tá bem? E também temos a parte de clusters. A parte de clusters, então, você tem que ter um conhecimento de grupos, mas ali também no teste você consegue ver qual gera o melhor resultado, tá bem? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero você na próxima.